Meus irmãos, vem pra cá, no bate-papo com o reverendo Edivan, lá de Paraíba. E ele está aqui em Minas Gerais, meu irmão. Minas Gerais, uma Graças honra, a né? Deus, uma bênção. Uma bênção muito grande. E Glória. agora vamos lá. Ó, Vamos embora. muito bem, queridos. Sobre espírito, alma e corpo. Eita. Ele aí já está mais com a maioria do povo em graça, que a maioria do povo em graça já leva por esse lado. Que eles creem realmente dicotomia, alguns nem isso, mas eu falei assim, a maioria, né? Exato. E a questão, quando a gente usa a palavra trindade, eu não creio em trindade do jeito do sistema religioso. Mas eu estou falando assim, a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Olha só, essas duas perguntas que eu vou fazer para ele, existe uma divergência entre eu e ele. E eu estou aqui para dar oportunidade a ele, para mostrar como ele crê, da maneira que ele crê, e mostrar para você que é possível a gente ser amigos, irmãos, Isso. e estar em comunhão e comendo cuscuz junto. Ô, glória! Meu Isso irmão. é verdade. Que é isso? Isso sim. Isso é comunhão no Espírito. A carne, ela diverge, ela que faz todo esse... Como é que você chama aqui? Urucubaca. Urucubaca. O Espírito não, o Espírito une. Pronto, isso aí. Conhecimento é bom. É bom. Mas você não pode usar do conhecimento para criar inimigo. Pronto, aí só falou tudo. Aí pronto. Pergunte, reverendo. Agora, é o seguinte, não aqui, essa pergunta, obviamente, igual eu estou falando com o senhor, dos pregadores em graça, eu não conheço nenhum que crê na questão que existe espírito, alma e corpo. Os que dizem que crê, eles falam assim, existem, mas pega a alma para falar que é só isso aqui, Exatamente. ó. Né? A alma é só isso aqui. Então eu estou excluindo essa ideologia, porque como a pergunta não vai bater em cima disso, eu estou pegando a questão corpo, espírito e alma, três coisas diferentes, não de pensamentos apenas. Então é nesse sentido que eu estou falando. E a gente diverge. E eu queria que o senhor mostrasse, né, a visão do senhor, a questão né, esse corpo. Eu vou falar como a Bíblia fala, espírito, alma e corpo. E a visão no sentido assim, que o senhor, a gente chama de dicotomia, né? E essa questão, essa visão, mas no sentido assim, obviamente o senhor vai explicar o porquê não dos três e porquê sim dos dois, como que funciona. Tá com a palavra, meu amigo. Obrigado, reverendo. Irmãos, eu assim que eu iniciei, né, no evangelho, dentro da religião evangélica, eu aprendi na escolinha dominical sobre a tricotomia. O homem é constituído, Deus fez o homem de corpo, alma e espírito. Beleza. Só que, reverendo, eu não sei se o senhor conhece, algum irmão aqui que está assistindo, existe um livro de Luiz Berkoff, da Teologia Sistemática. Um livro também sobre Eric, não lembro bem o nome dele, também da Teologia Sistemática, são doutores, PhDs em Teologia, e também o de Gruden, um dos top dentro do seminário. Então, esses três homens conseguiram me convencer. Ele tirou a tricotomia e colocou em mim, ou seja, o homem é constituído assim, eu entendo assim, o homem é constituído de uma parte mortal, corpo, e da parte imortal, alma ou espírito. É isso aí que eu queria que o senhor focasse. Pronto. A questão aí, o que eu preciso que os irmãos entendam é o seguinte, isso é muito importante, que o senhor não tem problema se falar assim, espírito, ou usar o termo alma, só não é o problema, Não tem problema nesse sentido. Não. Por quê? Porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz, né, o corpo volta ao pó, como era, e o espírito, pneuma, volta a Deus. Beleza. Tudo bem, ó. Corpo e espírito, cadê a alma? Isso me travava, meu irmão. Aí você vai para Jesus, Antigo Testamento, agora Cristo, o Filho de Deus encarnado. Jesus disse, vocês não devem temer aquele que tem poder de matar o corpo, parte mortal, e não tem poder de matar a alma. Cadê o espírito? Reverendo, isso eu digo, peraí, Eclesiastes fala de espírito,
Jesus fala da alma. Eles estão falando, eles estão distorcendo as coisas. Quem é que está falando heresia? Quem é que é o herege? Nenhum dos dois. Eles estão falando a mesma coisa. A parte espiritual, alma ou espírito. A parte material, corpo, barro, pó. É assim que eu entendo, reverendo. Reverendo, eu estou falando aí, é praticamente o que eu creio também. Só 1 milímetro que nós vamos ver no canal dele. Eu vou ver só 1 milímetrozinho. Mas é realmente, eu entendo também exatamente assim, com uma observaçãozinha apenas. Certo. Gostei da No Apocalipse diz assim, e eu vi as almas. Cadê o Espírito? Que não foi para lá. As almas que estavam lá. E ali, no termo grego lá, é alma mesmo. É alma mesmo. Não é espírito, é alma. mesmo. Verdade. Então, cadê o Espírito que não está lá? O Espírito, se o homem é constituído de 3, corpo, alma e Espírito, em Apocalipse, João disse que eles foram para lá porque eles morreram. Se ele morreu, o corpo foi para o pó. Sim. Ou seja, foi para a sepultura física e não o Espírito, e nem a alma, como é ensinado na graça. Então foi para a sepultura física. Agora, e a alma? João disse, e eu vi as almas debaixo do altar. Alma, cadê o Espírito? Então, quando eu quero ver você unir Eclesiastes 12:7 e Mateus 10:28, Jesus de alma, Eclesiastes diz Espírito, Tiago diz Espírito, Paulo cita corpo, alma e Espírito, mas Paulo está falando da constituição do ser humano, o ser vivo, e ali, a alma ali, reverendo, quer dizer vida, quando ele diz corpo, Espírito e a vida da pessoa seja santificada até a vinda de Cristo Jesus. Beleza, reverendo. Beleza. Ficou bom. Muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho, né? Pelo carinho e respeito. Agora, eu queria que o senhor mostrasse outro assunto, irmão. Outro assunto que... Deixa eu ver. Mais de 90%, eu acredito, a questão de pregadores é 99% de pregadores da graça. Agora, eu conheço pessoas que estão em graça, que pensam igual eu, mas não são pregadores, não tem, no sentido de ter canal, não tem canal, etc. Mas eu queria só que o senhor falasse para os irmãos, porque o gostoso é isso, é ouvir os irmãos. Eu gosto tanto de ouvir, tem dias que eu tiro, tem dias que eu ouço padres explicando. Ouço, por quê? Ouço porque eu tenho capacidade, eu posso aprender e posso ver o que eles utilizam para quando eu chegar, para levar a graça até saber por onde o caminho que entra. Beleza. Eu queria que o senhor mostrasse na visão do senhor a questão, como que o senhor vê a questão do Pai, do Filho e do Espírito. Não estou falando de trindade. Porque quando eu falo trindade, aí já vai pro lado de cara, vai falar assim, trindade não existe na Bíblia. É claro que a trindade foi criada no concílio. Não é isso que eu estou falando, não. Eu não estou falando disso, não. Para nós ganhar tempo. Não estou falando disso. Certo. Eu estou falando da Bíblia. Como o senhor vê? O senhor tem a liberdade. Obrigado. E eu vou ter o prazer. Você está vendo como é que um paraibano se expressa e Você é mineiro, né? Mineiro, eu sou mineiro Mário. Eu sou mineiro Mário, mas sou gremista. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Sou gremista. E eu vascaíno. Opa, não vou nem falar, a audiência não caiu. Não sai não, continue aí. Você que é flamenguista, tricolor, botafoguense, 13 de Campina Grande, Campinense, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, não tem menos, vamos embora. E América. Vamos embora. Então, como é que eu vejo essa questão, vamos dizer, trindade, vamos ver esse nome, trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu estava falando antes da gente, antes da gravação, Deus, né, no princípio, né, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse estava com Deus, vamos supor, vamos dizer que ali havia duas pessoas, o Pai e o Filho. Jesus veio, se fez carne. Olha bem, Jesus, o Espírito, que é o Verbo, né, antes da encarnação, veio no ventre de Maria, se fez carne. Aí ele, mas como é que Deus, uma pessoa falando com outra pessoa, né, Deus dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, quando ele falava com o pai dele, é lógico que ele podia falar, porque ele estava em carne, ele estava como um ser humano, assim como eu e você. Ele poderia falar com o pai dele. Quem era o pai dele? Era o próprio Yahvé, o próprio Espírito. Aí é o seguinte, então eu acredito que depois que Cristo encarnou, ali deu início a duas pessoas,
Viu como é bom? O senhor está falando assim, eu tô me expressando. É legal demais, mas ali, então, quando Cristo na encarnação, ele estava como ser humano. O Pai é maior do que eu. Sim, ele estava ser humano, né? Vou para o Pai, que o Pai, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos, plural. Lógico, ele como encarnado, como verbo. E outra coisa, Cristo, quando se encarnou, ele se fez tabernáculo de Deus. Deus habitou em Cristo. Ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas aonde estava o Espírito Santo? Uma pergunta que eu fiz, eu falei para o reverendo aqui, numa reunião entre irmãos, entre teólogos, e eles disseram: não, Trindade existe, tal, e eu, amém. Eu disse: vou fazer uma pergunta. Quando Jesus disse: vou para o Pai e enviarei o Consolador, eu pergunto: Jesus morreu, ressuscitou, aí eu pergunto: cadê a terceira pessoa da Trindade? Cadê a terceira pessoa? Quem voltou, na verdade, foi o próprio Cristo em espírito. Jesus morreu e ressuscita. Quando ele volta em espírito, ele se apresenta para João, Maria Madalena, não me toque porque ainda não foi, continua sendo a mesma pessoa. Paulo, quando viu Jesus no caminho de Damasco, ele disse: eita, eis que eu vejo a terceira pessoa. Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu continuo sendo Jesus, Paulo, a quem tu persegue. Ou seja, o Jesus antes da encarnação, o Jesus encarnado e o Jesus depois da encarnação continuou sendo o mesmo. Amém. Viu? É top, irmão. Isso é muito bom, muito bom. Reverendo Diva, é bom demais. Só mais um versículo. Em Apocalipse capítulo 1, vamos ver se Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Ele se apresenta para João: João, olha, eu estou aqui. João vê ele, a glória dele, né? Um reluzente, e como os cabelos brancos como a neve. Mas só que quando Jesus vai se apresentar, Jesus se apresenta para João: João, eu sou o primeiro. Ele não disse que eu era o terceiro, nem o segundo. Eu sou o primeiro e o último. Agora, não, mas ele disse isso porque ele agora era Deus. Não, irmão, é porque ele sempre foi Deus, só que naquele período da encarnação ele tomou um corpo para o Espírito habitar nele, para Deus fazer a sua habitação e a sua manifestação naquele período de praticamente 33 anos. Muito bom. Muito bom. Nós vamos encerrar aqui no canal Voz das Nações e vamos passar para o canal dele, que aí vamos inverter as bolas, tá? Agora você espera para tu ver as perguntas que eu vou fazer para ele. Eu vou fechar o pacote aqui, porque está faltando só uns 3 minutos, 2 minutos. Essa história, reverendo, assim, resumidamente, assim, olha só, tem um grupo de pregadores em graça que falam que antes de 70, tá? Isso não existe mais, segundo alguns, né? Mas até o ano 70, quando uma pessoa morria, o espírito, ou alma, como o senhor crê, também ficava numa sepultura física. E aí, o que o senhor... Reverendo, como eu digo, beira a heresia. Isto é um ensino, certo? Isto são muitos deles que não dão o braço a torcer, ou seja, não querem reconhecer o erro teológico, sei lá que tipo de erro que eles sustentam. Ou seja, dizer que um espírito ficava preso na sepultura é você desmentir Jesus. É você dizer que Jesus é mentiroso. Porque Jesus disse ao ladrão, que a religião católica, a tradição católica chama ele de Dimas, né? Tá lá, Jesus disse que Jesus prometeu levar ele no mesmo dia. Para onde? Para a sepultura física? Não, para onde? Para o paraíso. Onde ficava no paraíso? Na região do Hades. É só estudar um pouquinho, reverendo. O senhor crê nisso? É só, e não é questão, não, é por discernimento. Não, a própria Escritura diz. O Hades ficava, o paraíso ou o seio do Abraão ficava na região do Hades, aonde também ficava o Guiena, né? Um lugar de tormento. Meu irmão, se você não crê, amém. Mas Jesus levou o ladrão no mesmo dia para o paraíso. Então isso nos dá a entender, reverendo,
de que esse negócio de dizer de que o espírito ficava preso numa sepultura física, eu não ensino isso. No canal Metanoia da Graça não é ensinado esse tipo de pensamento. Beleza, reverendo. Olha, eu quero agradecer ao senhor, tá? Muito obrigado. Amém. Dizer para o senhor que está sendo uma honra receber o senhor aqui na cidade de Caeté. Oh, que maravilha. Foi um prazer, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. Obrigado. E é um presente que Deus me deu. Muito obrigado. E eu quero dizer ao senhor que estou saindo agora, estou indo lá para o canal Metanoia da Graça. Vem com a gente. Obrigado, reverendo. Valeu. Tamo Graça junto. e paz. Tamo junto. Tamo junto. Fui. Amém.